quando a democracia é deixada de lado. Em história, nós aprendemos sobre o regime político totalitário e alguns países que passaram a usá-lo como forma de governo. Hoje nós vamos relembrar as principais características e também descobrir que houve um movimento em nosso país que defendia as ideias totalitárias e que elas deveriam fazer parte do nosso governo. Albert Einstein defendia a seguinte ideia: o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. Para Einstein, todos os cidadãos deveriam participar das decisões políticas de uma cidade, estado ou país. Todos, perante a lei, têm os mesmos direitos. Governos totalitários. No bimestre passado, nós estudamos sobre tipos de monarquias. Algumas eram totalitárias. Por exemplo, a monarquia teocrática, que era representada pelos faraós. Eles eram considerados divindades e os súditos obedeciam por medo de não receber as bênçãos divinas. A monarquia absolutista, apenas o rei determinava todas as regras e normas a serem seguidas. Se isso não acontecesse, as pessoas sofriam graves consequências. O nosso país também foi totalitário durante um período de aproximadamente 70 anos. Nós tivemos dois grandes imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Eles ditavam as normas e as regras a serem seguidas. Nós temos as ditaduras, que iremos começar a estudá-las. Afinal, o que é um país democrático? Nos países democráticos, os cidadãos participam do governo e debatem livremente leis e projetos capazes de tornar a vida e convivência social melhor. Todos são iguais perante as leis e, portanto, podem participar ativamente das decisões políticas. É preciso pensar em benefício de todos. Nas nações que são democráticas, todos têm os mesmos direitos. Alguns participam mais ativamente da vida política, outros não. Mas o que se faz para um tem que beneficiar todos os outros. Depois da Primeira Guerra Mundial, alguns países da Europa estavam acabados. Havia fome, desemprego. A maioria dos homens havia morrido nos campos de batalha. As mulheres viúvas, haviam muitas crianças. Os governos europeus, eles eram democráticos. Porém, as pessoas estavam insatisfeitas naquele momento. Elas desejavam um governo mais forte. Foi por isso que a Alemanha e a Itália, elas decidiram por um governo diferente, totalitarista. E surgiu dois partidos políticos nesse momento: o fascista na Itália e o nazista na Alemanha. Algo para você não esquecer. Se você observar no mapa, a Itália, ela é parecida com uma bota. Então você não pode confundir Itália e Alemanha. A Itália é uma bota. E a Alemanha? Bom, a Alemanha não lembra tênis não. É um país que tem várias dimensões, mas a Itália é uma bota. Neste momento, surgiu estes regimes e eles tinham muitas características em comum. E as pessoas começaram a gostar disso, porque aqueles países que estavam simplesmente acabados começaram a se reerguer e esses políticos começaram a ser populares. As indústrias ganhar força
e os países tomar fôlego novamente e crescimento. Nesses dois partidos que eram totalitários, se exaltava os líderes. Eles eram amados pelo povo. Todos gostavam de ficar próximos a eles. Eles eram considerados os líderes do povo, carismáticos e defensores dos seus ideais patrióticos. Mas haviam algumas situações que não foram bacanas, mas que o povo, naquela euforia de um novo governo, que se deu conta? Começou a censura à mídia. Tudo que era transmitido pelo rádio e pela televisão, que ainda estava começando, era censurado pelo governo. Qualquer coisa que fosse informar ao povo precisava primeiro passar pelos critérios do governo. Se não fosse aprovado, não poderia ser informado ao povo. Por quê? Quanto mais se falava bem do governo, mais as pessoas entendiam que estava tudo bem. Haviam pessoas que eram contrárias a isso, mas elas eram fortemente repreendidas. Nacionalismo, havia uma supervalorização. As pessoas começaram a amar o seu povo e os governantes começaram a fazer bandeiras, slogans, hinos, tudo que pudesse exaltar a pátria e desenvolver nos cidadãos um sentimento de amor ao que é nacional, um amor ao país. Aqui também começou o crescimento militar. Primeiramente, para defender os ideais contra as pessoas que não estavam gostando da situação. Então, se houvesse algum movimento que as pessoas fossem contra ou fossem guerrear contra o governo, esses militares, eles prontamente já iam defender. E também, para uma possível guerra, haveriam já militares e armamentos para poder fazer a defesa do país. Mas havia algo muito grave, que era a violação dos direitos à vida e à liberdade. Se você era contrário ao que era determinado e demonstrasse isso publicamente de alguma forma, certamente iria ser punido severamente. No caso da Alemanha, foi mais grave ainda a situação, porque o governo, representado por Adolf Hitler, ele era contra as minorias. Ele queria que o povo alemão ele fosse puro, ele fosse ariano, como se fala, que é um povo que não iria se misturar com outros. A minoria das pessoas foi severamente caçada. Essa é a palavra. As pessoas, os judeus, os que haviam cometido algum crime, e outros foram perseguidos e muitos faleceram. A atitude que ele tomou nunca e jamais será correta, mas ele defendeu um ideal naquele momento, que era o que o totalitarismo pregava para as pessoas. Durante alguns anos, o regime político totalitarista foi a escolha de governo de alguns países, principalmente Itália, Alemanha e União Soviética. Nós vamos estudar sobre as características de governo de cada um destes países. Itália, líder supremo, Benito Mussolini. Partido político, fascista. Principais características do governo: exaltação ao líder, domínio da mídia,
militarismo, nacionalismo e a violação dos direitos à vida e à liberdade. Se alguém ou um grupo de pessoas fosse contra qualquer determinação do governo de Mussolini, certamente seria repreendido severamente. Alemanha, líder supremo, Adolf Hitler. Partido político, nazismo. Principais características do governo: exaltação ao líder, censura à mídia, defesa do militarismo, nacionalismo extremo, violava os direitos à vida e à liberdade. No caso da Alemanha, Hitler, ele queria uma superioridade do povo alemão. Queria que não existisse mais na Alemanha nem uma minoria étnica. Então, ele teve uma ideia de exterminar todas as pessoas que não eram da nacionalidade alemã, como os judeus, os ciganos, os homossexuais, as pessoas que haviam cometido crimes. Aí foram criados os campos de concentração, onde milhares de pessoas morreram. União Soviética. Representante Supremo, Joseph Stalin. Partido político, stalinismo. O que ele defendia? A exaltação do líder do governo, domínio da mídia e também a realização de propagandas em defesa do nacionalismo. As decisões eram todas centralizadas nele, controle da vida social das pessoas e violava os direitos das pessoas à vida e à liberdade.